Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos novamente fazendo esse vídeo para ajudar os irmãos e irmãs e amigos neste texto sagrado ao elevo espiritual, para nós todos ter uma participação da palavra de Deus nos ajudando a vencer os dias maus que estamos atravessando. Dias difíceis, dias em que muitos estão realmente com medo. E por isso nós queremos ajudar os irmãos neste momento, juntamente conosco, vencer a batalha. Eu gostaria de chamar a atenção para a leitura da palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 5, que diz: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, e de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida. Era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. Ficaram espantadas. Amém. Amados irmãos e amigos, esta mensagem nós titulamos ela de elevo espiritual. É uma ajuda espiritual nos momentos difíceis que cada um de nós estamos passando. No texto, nós encontramos essas mulheres que, passando o sábado, porque elas não podiam fazer isso no sábado, elas deixaram passar o dia de sábado, e ao primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar aromas caríssimos para ungir o corpo de Jesus, que estava na sepultura. E a Bíblia diz, no verso 2, que no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. E de manhã cedo, ao nascer do sol. No verso 3 diz: E diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da porta do sepulcro? Meus amados irmãos, esta palavra nos leva a entender a gratidão, primeiramente, dessas mulheres. Elas tinham recebido grandes bênçãos quando Jesus estava vivo, fazendo maravilhas e milagres. E agora, elas vendo que ele estava sepultado, elas compraram aromas caríssimos para ungir a sua sepultura. E ali, esse era um espírito de gratidão. E também era, naquela época, um costume de alguém, quando queria realmente reconhecer o trabalho de pessoas que faziam benefícios, de fazerem isso, de ir ungir aquela pessoa em forma de gratidão. Mas também, em parte, porque a ressurreição no Antigo Testamento não estava declarada ao entendimento do povo, por isso que elas imaginavam que ele não ressuscitasse, porque era o entendimento da época. Mas a Bíblia diz que elas foram ao sepulcro ao nascer do sol. Mas acontece que elas conversavam entre elas dizendo: Quem removerá a pedra? Elas perguntavam umas para as outras.
E é nisto que eu quero deter um pouco. É dizer aos irmãos que, assim como elas, perguntava umas às outras quem ia resolver o problema, no caso delas era uma pedra grande que estava na porta do sepulcro. Eu posso dizer aos irmãos que tive a oportunidade da parte de Deus de estar lá nessa sepultura presente. E lá vi aquela sepultura aberta. Aquele sepulcro onde cabe aproximadamente, quando se entra para dentro, cabe aproximadamente 8 a 10 pessoas. E ali havia uma pedra muito grande na porta da entrada do sepulcro. E elas perguntavam quem removerá a pedra. Amados irmãos, hoje eu e você e todos nós, todas as vezes ou todos os dias, perguntamos a nós mesmos ou a alguém, quem vai resolver o nosso problema? Quem é que vai tirar essa pedra? Essa pedra aqui representa um embaraço ou aquilo que você não pode fazer. É exatamente isto. Quantas coisas que param em nossa vida, que vêm ao nosso encontro, e nós perguntamos quem vai resolver? Quem é possível? Há coisas que a gente se dirige a um advogado, há outras que se dirigem ao juiz, há outros que podemos ir a um político, outros nós podemos ir a outros meios para que aquilo seja resolvido. Mas há muitas coisas, e principalmente na área espiritual, que só tem um que pode resolver o nosso problema. Tirar a pedra que está em nossa frente. É Jesus. Aqui ele ressuscitou para isto. E a Bíblia diz, no verso 4, já dando a resposta do verso 3. No verso 3 ela dizia quem é que vai remover a pedra. No 4 já está a resposta. E olhando viram que já a pedra estava removida. E ela era muito grande. Amados irmãos e amigos, é isto exatamente que queremos que Cristo faça na sua vida e na minha e na sua. Ele, quando nós perguntamos a Ele o que pode ser feito, e quando vamos a Ele pedindo ao Senhor, Ele já ressuscitou exatamente para isto, para tirar a pedra que está grande sobre nós. A maior pedra que está sobre a frente do pecador é a sua própria perdição, a sua própria indagação. Quem vai resolver? E a resposta que eu te dou é: só Jesus pode resolver, salvando a sua vida, tirando esta pedra de dúvida, esta pedra que impede você ver o milagre. Jesus pode tirar essa dificuldade, essa dúvida que para sobre a sua vida. Quem pode te curar? Só Jesus. Quem pode te libertar? Só Jesus. Quem pode te levar ao céu? Só Jesus. Esta pedra é grande, é pesada, e nós não podemos tirar. Então, assim como Deus enviou os anjos, que removeu essa pedra, para que aquelas mulheres ungissem o corpo dele lá dentro do sepulcro, assim também, na nossa vida diária e na nossa vida, tanto cotidiana quanto espiritual, Cristo hoje ressuscitado, ele ressuscitou para tirar a pedra que está em nossa frente. Essa pedra da incredulidade, como foi no caso quando Maria e Marta chegou perto de Jesus dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus, olhando para elas, disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Meus amados irmãos, Cristo continua tirando a pedra quando Ele nos cura, quando Ele nos liberta, quando Ele nos salva, quando Ele nos perdoa, quando Ele nos transforma, quando Ele nos ajuda a vencer os obstáculos na família, no casamento, no desemprego, nas dúvidas que param sobre cada um de nós. Que possamos olhar e ver a pedra retirada. Porque no Calvário, Jesus retirou todas essas pedras e todos esses embaraços. Agora nós podemos chegar diante de Deus e falar diretamente com Ele, pedir a Ele para fazer um milagre. E Jesus está sentado à sua destra para nos atender, tirando esse embaraço que está em nossa frente. Se for uma enfermidade, Ele irá tirar essa enfermidade. Ele irá libertar, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele tem autoridade. Quando disse que a pedra era muito grande, eu estive lá pela oportunidade que Deus me deu e vi quanto é grande aquela pedra. Mulheres, porém, deveria juntar vários homens para poder tirar aquela pedra. Era uma pedra física, era uma pedra comum. Coisas que os homens poderiam fazer. Mas na área espiritual, na área onde os homens não podem fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes deparamos com casos, coisas que nem o médico, nem o advogado, nem um juiz, nem o promotor de justiça, nem qualquer outra pessoa pode fazer nada. E aí eles apontam dizendo, só Deus pode fazer. Exatamente, meu amigo, é isso que eu estou lhes dizendo. Há coisas que só Deus faz. Qual é uma delas? Salvar a sua vida. Perdoar os seus pecados e os meus e os nossos. Só Ele pode fazer isto. Não adianta caminhar de joelho. Não adianta ir a qualquer lugar. Ajoelhar-se diante de quem quer que seja. Não resolverá se não olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança. Portanto, meus amados irmãos, eu vos declaro nesse elevo espiritual que eu e você muitas vezes perguntamos quem vai resolver isso. Eu vou dar-vos um testemunho da minha própria vida. Teve uma época que eu estive muito doente e comecei a perguntar quem vai resolver isto. E a doença era gravíssima. Eu fui ao médico e ele disse que não poderia fazer nada. Mas quando eu olhei para Jesus, eu vi Ele tirando a pedra e para a glória de Deus, Ele me mostrou também um anjo que estava próximo de mim. E quando eu terminei de ler um texto sagrado e vi exatamente o anjo pela fé, e ali eu fiquei curado imediatamente. E até hoje estou servindo ao meu Senhor, porque naquele dia e hora eu fiz um voto a Deus dizendo, se o Senhor tirasse aquela pedra da minha vida, eu iria servi-lo a Ele com todas as minhas forças. E aqui estou agradecendo a Deus que com essa idade, aqui servindo ao Senhor com alegria, porque Ele tirou aquela pedra que tanto impedia eu viver. E Ele curou-me instantaneamente. E eu creio nele, que Ele fará isso na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Lhe convido para confiar nele, que Ele vai tirar essa pedra, que Ele vai resolver a sua causa e o seu problema, porque Ele é maior do que todas as coisas. Tem uma história que diz, o problema é grande quando você não olha para um Deus tão grande. Quando você olha para um Deus tão grande, o seu problema e o meu fica tão pequeno quanto estamos diante de um Deus tão grande e tão soberano.
Assim que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando vitória e nos dando satisfação em servi-lo e servir com toda a nossa alma e com o nosso espírito. Não só para ele tirar uma pedra, mas para servir e levar outros a Cristo através do nosso testemunho e através do nosso serviço em contribuir para que outro seja realmente, através da obra missionária, levado a Cristo. Assim que Deus te abençoe e te guarde. Esses são os meus votos de felicidade e de bênção na sua vida. Quero fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a todos que talvez estão perguntando diante da luta e da dificuldade que se encontra. Está perguntando como essas mulheres perguntaram: quem vai remover a pedra? E quando elas olharam, a pedra já estava removida. Eu quero dizer, Senhor, que essas pessoas que estão perguntando quem vai remover, ao abrir os seus olhos pela fé, elas vejam a pedra removida e que elas possam receber de Deus o milagre, porque só o Senhor é o Deus que faz milagre. Só Ele que pode nos dar vitória em toda a nossa jornada e, sobretudo, nos sustentar com seus braços fortes e poderoso nessa jornada. A vida pertence a ti e a morte. Portanto, tu tens autoridade na tua soberania sobre a morte e sobre a vida. Portanto, faz-nos respirar, faz-nos viver em paz com alegria e continuar louvando ao Senhor com gratidão em nossa alma, para a glória do teu nome. Assim, eu agradeço ao Senhor, pedimos que o Senhor abençoe cada irmão e amigo para a glória de Deus. Assim faço, em nome de Jesus. Meu abraço.